Muito bem, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Nosso objetivo aqui é trazer reflexões sobre a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E hoje eu quero trazer uma reflexão sobre Hebreus capítulo 12 e o versículo 1. Antes, porém, quero te pedir, se você não é inscrito no canal, que você se inscreva, acione o sininho para você receber as notificações e deixe o seu joinha lá, ou então um não gostei, um não joinha, tá ok? E compartilhe nas suas redes sociais, que assim você estará ajudando a expandir o reino de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que nos foi posta diante de nós. Capítulo 12, versículo 1 tem que ser lido à luz do seu contexto. Capítulo 11 é o capítulo que é conhecido como os heróis da fé, e esse capítulo 11 traz descrito que pela fé o que os personagens bíblicos fizeram ou deixaram de fazer, e me chama a atenção no capítulo 11, que é o contexto do capítulo 12, 3 versículos. Primeiro, capítulo 11, versículo 13, que diz assim: todos eles morreram na fé, embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Ou seja, viveram pela fé, morreram na fé, mas não viram concretizadas as promessas. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Outro versículo que eu quero trazer desse contexto é o versículo 18, é o versículo 33, que diz assim: pela fé eles, é uma outra lista que o autor trouxe, né? Vou ler o 31 também para ficar aí, o 32 para ficar bem claro. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes da sua cidade, que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espias. Quanto mais preciso dizer, né, levaria muito tempo para falar sobre a fé de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, Samuel e os profetas tiveram. A fé que eles tiveram. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam as promessas, ao contrário daqueles outros lá que não tinham recebido as promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Esses aqui tiveram fé e viram concretizada a promessa nas suas vidas. Agora o versículo 35, a parte B, é muito interessante, porque traz assim: outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos da terra. Todos eles obtiveram a aprovação por causa da sua fé. Todos obtiveram a aprovação por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido. Muito interessante isso.
E o versículo, o último versículo do capítulo 11 diz, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. E daí capítulo 2, versículo 1 que eu comecei lendo, dizendo, portanto, diante de todos esses testemunhos aqui, de pessoas que foram aprovadas por Deus por causa da sua fé, e alguns receberam a promessa, outros não, outros sofreram, né? Ele diz, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhos, que ele diz aqui que não tem, que mais preciso dizer, eu levaria muito tempo para falar sobre a fé de outros personagens bíblicos. Ele diz, portanto, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, de uma tão grande multidão de testemunhos, diz essa tradução, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Aqui tem um verbo específico. Você está rodeado dessa multidão de testemunhas, portanto, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos na vida cristã. Outra tradução diz, desembaracemo-nos de tudo aquilo que nos atrapalha. Desembaraçar. Pegar o rolo de lã da vovó que o gatinho brincou e vai desembaraçar, desmanchar. Ou seja, torna a sua vida mais fácil. Né? Livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. A ideia aqui também é a ideia do atleta, porque depois ele vai falar de correr a corrida que nos está proposta. Então traz a ideia do atleta que tem que se despojar, tem que se livrar de tudo aquilo que o torna mais vagaroso. Né? Hoje nós sabemos que na natação os atletas raspam os pelos que existem nas suas pernas para torná-los mais ágeis na água. Está se livrando de todo o peso que o torna vagaroso. Na vida cristã é assim. Nós precisamos nos livrar de todo o peso que nos torna vagaroso. E hoje nós estamos rodeados de pesos que nos tornam vagarosos. Primeiro, o peso da preguiça e da disposição de ler e estudar a palavra de Deus, de alimentar a nossa vida espiritual, de cultivar a nossa vida espiritual. Temos que nos livrar deste peso e termos iniciativa de tomarmos iniciativa para tomarmos atitude diante da nossa vida espiritual e cultivarmos essa vida espiritual, estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, orando, né, fazendo boas obras, ajudando as pessoas. Então, livrar de todo o peso que nos torna vagaroso. E se tem alguma coisa que nos torna vagaroso, é nos distanciarmos de Deus, é deixarmos de lado a nossa vida espiritual. E nós cultivamos a nossa vida espiritual, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia e fazendo as nossas orações. Vitamina BO, que eu chamo Bíblia e oração. Então, livremos-nos de todo peso. Daí você tem que olhar aí para a sua vida e ver o que está se tornando um peso na sua vida que impede o seu caminhar espiritual. Pode ser que o peso que está tornando pesado aí o seu caminhar espiritual seja a internet, seja o seu celular, seja assistir séries sem parar, enfim, né? Ou seja a pornografia, ou seja qualquer outro o envolvimento de pecado, né? Seja ideologias, não sei o que está trazendo peso aí que está deixando você vagaroso na vida espiritual. Então se despoje disso, se livre de todo o peso que nos torna vagarosos na nossa vida espiritual. E se livre do pecado, diz aqui, e do pecado que nos atrapalha. Outra tradução diz do pecado que tão de perto nos rodeia. E é verdade, estamos rodeados de possibilidades de pecado. Então livremos-nos disso.
Livremos-nos de tudo aquilo que nos atrapalha, que nos torna vagarosos no desenvolvimento da nossa vida espiritual, e livremos-nos do pecado. O pecado tem que ser radical com ele, senão ele te vence. Então você tem que ser radical com o pecado. E daí a figura do atleta. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Qual é a corrida? Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Outra tradução diz autor e consumador da nossa fé. Líder e aperfeiçoador da nossa fé. Então, nos livrar de tudo aquilo que está nos deixando vagarosos na nossa corrida espiritual, deixar o pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. O atleta não pode desistir, tem que ser perseverante para chegar até o final da sua corrida. Nós, espiritualmente falando, estamos numa corrida para o céu, para aquele momento de transformação desse corpo corruptível em algo incorruptível, um ser totalmente espiritual. E então estaremos para sempre com o Senhor. Então precisamos nos livrar do que nos torna vagarosos, nos livrar do pecado e correr com perseverança, olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Ou como diz essa tradução, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Que você cresça na sua espiritualidade, se livrando de todo o peso que te torna vagaroso e de todo o pecado que te rodeia. E que você olhe sempre firme para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se for olhar para outras pessoas, você vai cair, mas se olhar para Jesus, aí nós vencemos e desenvolvemos a nossa vida espiritual. Muito obrigado. Que Deus te abençoe.